Muito bem, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma apresentação, talvez o mais breve possível, mas é, levando em conta alguns aspectos a respeito dos desafios da cirurgia no espaço. Essa apresentação ela foi feita no quarto encontro científico realizado na Faculdade de Ciências Médicas da Humanitas há poucas semanas atrás, em que eu abordo algumas questões a respeito de algum enfoque, né, em questões a respeito de como seria, né, a realização de cirurgias no espaço e o quanto isso seria impactante em termos de sobrevivência aí de uma tripulação, né? Então, como introdução, a gente sabe que a gente vai falar um pouquinho sobre a colonização da Lua e de outros planetas, como é que a gente vê o modelo do astronauta do futuro, que tipo de planejamento, de procedimentos cirúrgicos a gente poderia pensar, a realização ou não de cirurgias profiláticas, cuidados, né, de acordo com o tempo da missão e a distância, o que que a gente precisa se preocupar em termos de preparação, caso haja necessidade de algum procedimento cirúrgico no espaço. E aí, junto com isso, né, o que que se faz ou o que que se pode fazer a respeito do treinamento na Terra. Então, quais são as experiências em locais confinados, quando a gente pensa justamente em lugares ambientemente hostis, né, em relação a clima, temperatura, relevo, vegetação, treinamentos em cavernas, né, treinamentos em grandes altitudes. As estações análogas, né, que é que tipo de treinamento que se propõe nessas estações, eu não vou me deter muito a isso, eu vou deixar para o professor Júlio tão bem explica e tão bem entende a respeito do assunto, tecer os seus comentários aí. E algumas tecnologias, a gente está no mundo da tecnologia, né, em que equipamentos são tão importantes aí para que a gente possa dar uma viabilidade desses projetos. Então, a utilização do ultrassom já é uma realidade na Estação Espacial Internacional, a utilização ou não de robôs que possam realizar cirurgia, tipos de material, a própria inteligência artificial como uma ferramenta de conhecimento frente ao grande delay de comunicação que existe entre a Terra e uma possível missão a Marte, e que cirurgias seriam possíveis e as consequências relacionadas a isso. Bom, por que ir a Marte, né? Como já foi apresentado no dia de ontem, né? Existem vários motivos, mas Stephen Hawking fala que a humanidade, para ela conseguir se perpetuar, ela precisa colonizar outro planeta nos próximos 100 anos, né? Porque senão a espécie provavelmente vai se extinguir, como o próprio planeta Terra, de uma maneira geral, existe um risco real. E por quê? Né? Porque hoje em dia a gente precisa pensar que os nossos recursos, por exemplo, são recursos finitos, a gente não tem condição de, talvez, manter a espécie viva frente ao seu crescimento populacional desordenado, a possibilidade de novas epidemias, como a gente teve aí há 2 anos atrás, a possibilidade real de, em algum momento, haver uma colisão com algum tipo de asteroide, levando aí a Terra a uma alteração, né, na sua homeostasia, digamos assim, né, na sua condição de planeta habitável, né? E as próprias mudanças climáticas aí que a gente vê o tempo todo. Então, é real, né? Já existe uma preocupação muito grande em relação à poluição, ao aquecimento global, poluição hídrica de solos, a grande quantidade de desmatamentos, queimadas, o processo de desertificação que tem acontecido em algumas áreas importantes do nosso globo. Então, são todas coisas que a gente tem que pensar, né? Será que essa terra vai ser viável a nós nos próximos, nos próximos séculos aí? E existe também uma questão hoje, né? Se a gente for pensar, existe uma questão hoje
de mercado, né? Então, os três expoentes aí da corrida espacial da nossa época, né? Elon Musk, Richard Branson e Jeff Bezos, eles querem mandar pessoas para o espaço, né? Então, é uma questão visionária, né, daquilo que precisa acontecer para que nós possamos, de alguma maneira, sobreviver em alguma outra área. E isso hoje é um mercado absurdo, né, em termos de dinheiro. Então, se gasta muito, se pesquisa muito, se tem muito custo em relação à pesquisa. E a pesquisa, ela, como sempre, né, ela nos leva a novos produtos, a novas tecnologias, a novas coisas que são utilizadas na própria Terra. Então, se por um lado a gente olha da Terra para fora, né, olhando em direção ao espaço, por outro lado a gente também olha que essas questões, essas resoluções de problemas para uma viagem espacial, elas muitas das vezes elas podem acabam sendo empregadas aqui na Terra. Bom, e aí eu estava pensando, né, e foi um questionamento, né, de como será o astronauta do futuro. E aí eu penso em duas coisas. Eu penso no turismo espacial. Eu acho que o turismo espacial ele é uma realidade para quem pode pagar, né? E mais eu acredito que isso vai se popularizar de alguma maneira com todas esses foguetes que são hoje reaproveitáveis, né? Não são mais descartáveis como eram antigamente. Então, mais e mais vão ter pessoas que vão ter o anseio, a vontade de ver a Terra do lado de fora. E, obviamente, essas pessoas serão pessoas comuns, né? Serão pessoas como eu, como vocês, que não vão ter nenhum tipo de preparação maior, apenas uma preparação, eu imagino, uma preparação mais básica, que vai fazer com que a gente sobreviva por algum tempo, em um curto intervalo de tempo, em alguma órbita ao redor da Terra. E o outro aspecto é o aspecto daquele astronauta que vai ser o nosso explorador, né, do futuro, vai ser o navegador, né, como acontecia nos séculos passados, que você entrava dentro de uma caravela e saía mundo afora. E eu imagino também que esse explorador que vai a Marte, que vai a outros locais, ele precisa ser, então, uma pessoa de uma certa idade, né, que ele não é uma pessoa muito jovem, mas ele também não pode ser uma pessoa muito idosa, ele precisa já ter uma experiência de vida, ele já precisa ter uma bagagem de conhecimento interessante, ele já necessita de uma condição física e de uma resistência e de uma preparação é, de astronauta mesmo, e aí as estações análogas elas estão aí para nos fazer refletir sobre isso, né? Que tipo de treinamento é possível fazer. Teoricamente, um astronauta sem nenhum tipo de patologia detectável, o que também é muito difícil, né? A gente não consegue dizer que o ser humano não tem nenhuma patologia, então ele sempre vai ter alguma coisa, ele sempre vai ter um risco maior, e teoricamente a gente vai ter que lançar aquele que não tem a doença que a gente ainda não descobriu, né? Além disso, né, questões de sociabilidade, convivência em grupo, também é um item muito importante. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa área, né, que são justamente as questões relacionadas à maneira com que as pessoas se relacionam, né, e o problema gerado em ambientes confinados, por intervalos grandes e por aí vai. E aí a gente fica pensando, bom, então ele tem que ter uma múltipla competência, né? Ele tem que ser um super-homem. Obviamente que não é um astronauta único. Eu também imagino que numa missão espacial mais longa, mais prolongada e mais distante, a gente vai ter um grupo, né, de profissionais, de astronautas, e ali eles vão ter, né, alguém perito no tema de exatas, então vai ter alguém ali com habilidades para desenvolver a matemática, a engenharia, a física e a química, para que eles possam, do ponto de vista de exatas, eles possam contribuir com a missão.
Em relação à biologia, então, tem sempre a figura do médico, né? Do médico, do biólogo, de um farmacêutico, de um nutricionista, enfim, vai ser alguém também que vai precisar reunir um conhecimento básico em biologia. E aí, quando a gente pensa em médico, né, que tipo de médico a gente vai mandar, né, para o espaço? A gente vai mandar um clínico geral, nós vamos mandar um cirurgião, nós vamos mandar um clínico cirurgião, um cirurgião clínico, né? Que tipo de profissional é fundamental numa expedição como essa? E essa pessoa, né, junto com outras áreas aí, vão ser pessoas que devem ter um conhecimento mínimo, né, ou mínimo não, um conhecimento apurado, né, de biologia, de farmácia, de nutrição, de fisioterapia, de enfermagem e tantas outras áreas aí. E falando do ponto de vista social e de sociabilidade entre as pessoas, né, a necessidade de um psicólogo, de um psicanalista, eventualmente um médico psiquiatra, de um filósofo para pensar as questões a respeito da vida, né, e da perpetuação da espécie em outros ambientes, né? E a gente talvez vá criar aí uma filosofia espacial, né? E outros, né? Eu coloquei aqui um líder religioso, um militar, né? Não sei se a gente precisa de um militar, mas a gente precisa de alguém para organizar, né, uma expedição, e geralmente isso no ambiente não civil, no ambiente militar, isso demanda uma certa hierarquia, algumas coisas nesse sentido. E o problema, né, de se arrumar um líder religioso, né? Como é que seria um líder religioso numa expedição como essa? Então, que que fé ele professaria, né? Que tipo de dentre os vários tipos de religião, como é que ele lidaria com as diversidades aí em relação à fé das pessoas? E aí desenhando, né? A gente olha, eu diria que esse então não é um super-homem, mas ele seria um super-humano, né? A necessidade de nós produzirmos ou nos tornarmos super-humanos. A gente já sabe hoje, né, que a NASA, né, dentro dos seus programas espaciais, eles têm ali médicos que são engenheiros, né? A gente tem uma série de profissionais ali, multiprofissionais, que têm a capacidade de pensar e de tentar resolver todas as questões relacionadas a uma missão. Bom, a cirurgia espacial, ela é uma parte, né, da medicina espacial. Então, ela não é nada além do que a própria necessidade de cuidado médico, de cuidado ao humano, em condições, em situações em que eles possam necessitar de algum procedimento cirúrgico. Eu olhando aqui a apresentação de vocês, da professora Adriana, por exemplo, eu fiquei pensando, né, na quantidade de situações, né, de doenças, de patologias que talvez sejam muito mais frequentes do que a própria necessidade de patologias que necessitem de procedimento cirúrgico, né? Talvez a questão clínica hoje ela seja uma questão mais importante do que a gente pensar em cirurgia. Mas a gente não pode deixar de pensar na necessidade que esses astronautas têm de precisar de algum procedimento cirúrgico em alguma situação em que a gente comumente precisamos aqui na Terra. E aí, em 1967, um médico russo chamado Yoroshenko foi o primeiro a trabalhar com roedores na Agência Espacial Russa, né? Ele começou ali a fazer os primeiros experimentos em ratos e de lá para cá eu diria que alguma coisa andou, mas nem andou tanto, né? É importante a gente saber que até hoje nenhum procedimento cirúrgico foi realizado realmente em voo espacial, né? Então ninguém precisou de procedimento cirúrgico. A gente já teve situações de pacientes com suspeitas de apendicite aguda em que precisaram ser rapidamente removidos das estações espaciais, mas até quando chegaram na Terra não se configurava nenhuma, na verdade não se configurava nenhum tipo de necessidade de procedimento cirúrgico em si, e na verdade eram outras condições de saúde que mimetizavam, né, a necessidade de um procedimento. E junto com isso, né, o projeto da Neurolab Shuffle, né, que foi
lançada, eles fizeram vários experimentos a respeito de procedimentos cirúrgicos envolvendo anestesia, alguns tipos de intervenções, e tudo isso também realizado com roedores. Então, a gente não tem nada que tenha chegado próximo, né, a algum tipo de experimento com humanos. Mas essas pequenas pesquisas, né, elas mostram, de certa forma, que é possível a gente fazer algum tipo de procedimento cirúrgico na espécie humana. Uma das coisas que é importante a gente pensar, né, é justamente quais são os eventos médicos possíveis e que podem ser gerenciados com algum tipo de intervenção cirúrgica. Então, a gente tem ali a possibilidade de ferimentos leves, algum tipo de trauma, né, dentro da espaçonave, e aí a gente pode pensar em qualquer coisa, né? Nós podemos pensar, talvez não tanto em quedas, né? Não vai ter queda, não vai cair nada no pé da gente, eu imagino alguma coisa assim, mas a gente pode ter ali ferimentos durante a manipulação de equipamentos, durante a manipulação de, de material, né, do dia a dia que os astronautas possam usar. A gente pode ter ainda algum tipo de trauma, né, contundente, penetrante, seja ali com um instrumento pontiagudo qualquer, né? Nas saídas, nas retiradas, ou seja, nas atividades extraveiculares, né, o impacto de alguns detritos. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né, nessa poeira cósmica, né, que a gente possa ter contato. É importante a gente lembrar, né, que essas estações espaciais em órbita, elas viajam a uma velocidade em torno de 29 mil quilômetros por hora, né? Então, obviamente que a gente tem ali uma quantidade possível de impacto com detritos. E hoje, se a gente for pensar então em lixo espacial, talvez isso seja alguma coisa relevante, né? Traumas durante construções e algum tipo de reparo fora da nave, da espaçonave, ou mesmo dentro, né? Momentos cruciais, né? De atracação de uma aeronave sobre a outra, a necessidade de reabastecimento de veículos. Então, assim, tudo isso são riscos ao ser humano durante uma determinada expedição. Além disso, a gente ainda pode ter contaminação química, pode ter queimaduras, né, com exposição a vários agentes aí, como equipamentos elétricos, né, e por aí vai. E lesões ortopédicas, né? Lesões ortopédicas a gente fica imaginando, bom, mas a pessoa está lá em microgravidade, ela está flutuando, né? Ela pode ainda ter algum tipo de lesão ortopédica? É possível, né? É possível, tanto no fenômeno de lançamento, como no fenômeno de reentrada, em que a gente tem grandes acelerações e desacelerações, a gente pode ainda ter algum tipo de lesão ortopédica, ou mesmo durante a manipulação de algum equipamento dentro da espaçonave, a gente pode ter ainda algum tipo de trauma. Né? Trauma existe em qualquer lugar. Questões dentárias, então a gente não pensa muito nisso, né? Mas saúde bucal e dente tem tudo a ver com a gente, né? Então a gente tem que pensar nisso também, né? Uma expedição em que você vai a Marte, por exemplo, vai 9 meses para ir, 6 meses para ficar, mais 9 meses para voltar. Se alguém tiver ali uma odontalgia, uma dor de dente, uma situação em que ele precise fazer uma restauração, um tratamento de canal, tal, quer dizer, como é que fica isso, né? Então, também são questões importantes. Qual será o impacto, né, da radiação? Qual será o impacto do ambiente de voo, né, de voo espacial, em relação à saúde bucal, em relação à saúde dentária, né? Nós vamos nos alimentar, a gente observa que normalmente esses alimentos eles são à base de uma consistência normalmente líquida ou pastosa. Então a gente também perde, né, a necessidade, a capacidade de mastigação. E quando a gente perde essa capacidade de mastigação, esses dentes também eles acabam perdendo, né, a sua sustentação na arcada. Então, também é uma coisa que a gente precisa pensar. Vamos mascar chiclete de pimenta para estimular, né, o processo de mastigação
e força, né? Aí eu também fiquei imaginando aqui, né, o quão importante é, por exemplo, uma atrofia de mandíbula, de masseter, né? O que a gente precisa fazer para manter esse sistema viável para a mastigação do astronauta? E aí a gente tem que pensar que grandes eventos cirúrgicos no espaço, eles podem impactar na missão de uma maneira geral, né? Então a perda ali de um elemento, é, um componente, né, da tripulação, ele pode ser extremamente deletério a uma missão. Então é uma coisa que a gente também tem que imaginar, quer dizer, se eu perco ali uma pessoa chave, né, que é capaz de, né, uma pessoa super importante para a missão, isso com certeza vai fazer com que essa missão tenha aí, ó, possa ter algum tipo de problema. Aqui é só para a gente mostrar e para a gente falar um pouquinho a respeito de voo parabólico, né? Então, hoje o que a gente tem, na grande maioria das vezes, são experimentos realizados em voos parabólicos, e esses voos normalmente eles duram em torno mais ou menos de 40 segundos, e a gente fica pensando como é que a gente pode fazer algum tipo de simulação a respeito de situações que denotem aí a necessidade de um tratamento, de uma técnica cirúrgica em microgravidade. E aí a gente tem que pensar o seguinte, né, que alguns aspectos são importantes, né? Primeiro é a flutuabilidade dos órgãos e o sangue em microgravidade. Então, nos parece mais plausível, né, que o sangue e os órgãos internos, né, o ideal seria que eles não saíssem, né, da cavidade abdominal, da cavidade torácica ou qualquer outro tipo de procedimento. Então, uma vez aberta a cavidade, vai haver ali uma flutuabilidade de órgãos, né? E vasos abertos, por exemplo, vão levar esse sangue a um processo, né, de flutuação e de contaminação de toda a cabine, de todas as pessoas que estão por ali. Então, o sangramento é um grande problema em relação a um procedimento cirúrgico no espaço. Ele pode ser controlado através, né, da compressão de compressas, a realização de cauterização, tal, mas a gente tem que lembrar que não é a mesma coisa do que o nosso ambiente aqui, que é um ambiente gravitacional, em que a gente é mais fácil, né, que a gente consiga fazer algum tipo de contenção. Os estudos eles têm então demonstrado, né, que é possível fazer. Já existe um procedimento, já foi feito procedimentos cirúrgicos em voos parabólicos, né? Fizeram já suturas vasculares, microcirurgias em situações de voo parabólico, mas a gente tem que pensar, né, na dificuldade, no treinamento, na capacidade que as pessoas têm de fazer esse tipo de procedimento. Então, entre as coisas que a gente poderia fazer uma drenagem de peritônio, por exemplo. Aqui consta como uma drenagem peritoneal aberta, mas não seria o ideal. O ideal seria que a gente fizesse, de repente, procedimentos por punção. E aí a parte, né, de radiologia intervencionista que existe hoje na Terra, ela talvez nos ajudasse bastante na compreensão e na realização de técnicas especiais. Necessidade de dissecções, né? É possível fazer dissecções de perna, colocação de stents, por exemplo, ureterais do tipo duplo J, realizações de toracotomias ou toracoscopias, né? Lembrando sempre que laparotomia, toracotomia ou craniotomia são sempre complicados, porque a gente vai fazer com que esses órgãos acabem saindo do seu local natural, né? Então, tudo que a gente pensa é sempre em relação a procedimentos que hoje a gente tem desenvolvido muito, são técnicas, eu diria ainda, eu posso dizer tranquilamente, ainda recentes, né? A videocirurgia, por exemplo, a videolaparoscopia, ela não tem ainda, sei lá, 40, 50 anos de idade, né? Novos equipamentos têm surgido agora, então ainda é uma coisa que tem muito, eu acredito que tem muito a evoluir. Bom, o que a gente sabe é que algumas diferenças a gente consegue entender e a gente consegue
pensar numa maneira de resolução, né? Então, estudos têm mostrado que uma sutura manual em microgravidade ela é semelhante ao procedimento cirúrgico que a gente faz em terra. O único problema é a questão da lentidão, né? A lentidão provocada pela ausência ou pela microgravidade aí. O que eu acredito também que não seja um grande problema, porque eu acho que isso é questão de treinamento. O cirurgião ele se adapta muito, né, às condições que ele precisa desenvolver para realizar o seu determinado procedimento aí. Então, eu acho que quanto mais se treinar, mais próximo a gente vai estar aí de uma, entre aspas, normalidade daquilo que a gente faz na Terra, né? Então, uma outra questão também é a avaliação subjetiva, né? Então, ele sugere que o desempenho dos procedimentos cirúrgicos diminui quando o operador não está aclimatado ao ambiente. Mas, voltando também à questão anterior, né? Eu acho que isso depende da microgravidade. Então, por isso que é subjetivo, né? Então, o desempenho do procedimento, ele pode ser semelhante àquilo que a gente faz em ambiente de gravidade na Terra, desde que haja um treinamento aí adequado. E, como eu havia comentado, né, acho que talvez a gente vá dar mais ênfase a procedimentos endoscópicos, né, em que a gente pode adentrar essas cavidades, geralmente com câmeras, com pinças, com aquilo que a gente já faz nos dias de hoje, e de certa forma, né, o abdômen fechado, o tórax fechado, ele acaba proporcionando uma proteção, né, para os próprios órgãos, para a própria diminuição do risco aí de contaminação por sangue e outras coisas aí. Sem contar também, né, que a questão de contaminação, ela, de certa forma, né, ela é mais protegida do que o procedimento aberto de uma laparotomia, de uma abertura abdominal aí, normal, né? E alguns estudos dizem, né, que parece não haver uma diferença de cicatrização de feridas em roedores submetidos à cirurgia, mas a gente tem que pensar que talvez, né, em curtos intervalos de tempo, talvez a gente não perceba isso. Mas, como a professora Adriana mostrou na apresentação dela, existe sim alterações em relação à cicatrização, em relação à reparação de tecidos, em que vai haver aí algum tipo de comprometimento. Falando um pouquinho de trauma, né, e é importante, existem protocolos de atendimento ao trauma e ao atendimento cardiológico de urgência, em que é perfeitamente possível ser realizado, a Estação Espacial Internacional já faz, né, já faz ou ela já tem o conhecimento, ela já tem o treinamento para um suporte avançado em pacientes com algum tipo de cardiopatia ou de alguma situação de emergência cardiológica, ou ainda, né, em algumas situações de trauma. Então, aqueles conceitos que a gente tem do ATLS, eles permanecem possíveis, ou eles permanecem como protocolos de atendimento ao trauma. Vai mudar, obviamente, a maneira com que é feito e tal, mas aquele conceito, né, de que o ATLS ele trata primeiro aquilo que mata mais, aquilo que mata primeiro, então ele ainda permanece. E aí uma questão, né, que a gente no ATLS a gente se atém, né, que a primeira hora, né, do trauma é aquela chamada golden hour, ela é extremamente importante como maior probabilidade de sobrevida de uma determinada vítima. A gente tem que pensar que se houver a necessidade de uma evacuação, se for uma expedição, né, ao redor da Terra, a gente vai ter aí no mínimo 6 horas, vamos colocar assim, de tempo entre a evacuação médica e o atendimento aqui. Então, assim, não muda também o conceito que a gente tem do atendimento na primeira hora lá, na necessidade de estabilização, mas a gente sabe que vai haver um tempo, né, maior para que a vítima receba aí cuidados mais especiais. Então, talvez a gente também tenha que adequar numa expedição
um pouco mais prolongada ou uma expedição realmente longa, né, de viagem a Marte, por exemplo, a necessidade de se é, é, preparar, né, o atendimento à TLS, porque nada vai ser feito fora, então tudo vai ter que ser resolvido dentro de uma estação. Então, até o momento, né, o gerenciamento das vias aéreas nunca foi necessário em voo espacial, então isso é uma outra questão, né? A gente aqui na Terra a gente sempre tem essa questão, né, de suporte, né? O suporte avançado à vida, ele necessariamente ele passa pelo gerenciamento de via aérea pérvia, pela necessidade de ventilação e tal, e a gente ainda não teve nenhum voo espacial ainda a necessidade de algum tipo de procedimento como esse, mas é uma questão que a gente tem que pensar e até como a gente poderia fazer algum tipo de treinamento previamente a isso, né? O que a gente pode fazer no espaço, né? A gente pode fazer a realização de uma traqueostomia por via percutânea, como já se faz aqui. Então, é uma tecnologia que a gente tem aqui, que a gente pode levar para o espaço. A utilização de ventilação artificial não é problema, a gente consegue levar equipamentos de ventilação para o paciente. Infusões intravenosas, hoje, eles precisam de algum tipo de bomba de infusão, então, pelo fato da gente não ter a gravidade aí a nosso favor para a infusão de líquido, a gente precisa de algum tipo de bomba de infusão. E ainda é possível a gente fazer drenagens, né? Inúmeros tipos de drenagem, inserções de sondas, quer seja uma sonda vesical, quer seja uma sonda nasointeral, ou qualquer outro tipo de situação. Mas aí a gente tem que pensar que tudo está flutuando, né? Tudo está boiando na nave espacial. E aí a gente tem que pensar na questão do sistema de contenção. Como é que a gente fixa a vítima, o paciente, como é que a gente fixa o profissional que está fazendo o atendimento, como é que a gente fixa o material, né? Então, tudo isso precisa também ser devidamente projetado e devidamente planejado para que haja, de fato, uma maneira de você fazer socorro. A professora Thais Russomano, ela tem uma técnica, que tem o nome dela, né, em que ela faz um sistema de contenção durante a massagem cardíaca. Então, ela faz uma massagem cardíaca em que ela coloca o paciente entre as suas pernas, né, e ela consegue fazer a contenção e ela consegue fazer a massagem cardíaca numa situação de parada cardiorrespiratória. Anestesia. Então, pouco ainda se sabe, né, sobre a questão das drogas. A professora Adriana também comentou isso, achei muito interessante, né? Como é que é o comportamento dessas drogas, né, face a toda essa situação, né? É uma situação em que você tem lá uma determinada droga, ocorre um processo natural de deteriorização, né? Então, como é que é o efeito dessas medicações? Por quanto tempo vai durar, né? O que a gente pode fazer, né? E qual é o efeito em relação à condição orgânica, né? Quer dizer, se a gente está num ambiente de microgravidade e o nosso organismo está sofrendo tantos processos de transformação, como é que essas drogas, essas medicações, elas vão agir e elas vão conseguir realizar o seu efeito desejado, né? Quando a gente fala de anestesia, a gente tem que pensar nisso, né? Então, eu preciso anestesiar e aí eu preciso ver qual toda uma fisiologia a respeito do uso de anestesia. Então, a gente já pensa, por exemplo, que anestesias do tipo bloqueio, como raquianestesia, por exemplo, já não é possível, né? A gente não tem como fazer uma infusão no canal espinal do paciente e ele ter aquele efeito, né, hiperbárico, como a gente vê em algumas drogas anestésicas. Numa situação como essa, de flutuabilidade, essa substância anestésica ela não vai conseguir fazer o bloqueio. Então, muitas vezes a gente vai acabar perdendo isso. Então, parece que o melhor ainda, né, ainda é a administração de anestésico por via intravenosa através de bomba de infusão. Eu acho que é isso que vai acabar ocorrendo. Mas a gente tem que lembrar, né, a respeito, né, de metabolização de droga, excreção de droga, como é que será, né,
a questão do anestésico frente a uma situação como essa, né, os seus mecanismos de excreção, e tantas outras coisas aí. E o bloqueio, né, ainda o bloqueio local e regional, ele parece ser o método mais seguro. Mas a gente tem que pensar também, quando eu faço a infusão, né, um bloqueio por via, por agulha, né, eu preciso entender que quando eu faço a infusão, esse anestésico ele vai para algum lugar. E como é que fica isso no espaço? Ele fica só ali? Ele se espalha? Ele tem uma facilidade de difusão? Como é que é a absorção? Como é que é o sistema circulatório de absorção disso? Então, também são questões aí a serem pensadas. Bom, o melhor da gente evitar cirurgia no espaço seria fazermos cirurgias antes. Então, existe um conceito a respeito de cirurgias profiláticas, que seria a realização de procedimentos cirúrgicos previamente a uma determinada missão. Isso já acontece em alpinistas de grandes altitudes, isso já acontece em velejadores, isso já acontece em pesquisadores que vão permanecer num ambiente hostil durante muito tempo e que não têm a possibilidade de retorno rapidamente a uma localização, né, em que ele possa ser atendido. Então, existe um conceito de se fazer isso antes. Então, eu vou lá, retiro o apêndice, antes dele inflamar, posso retirar uma vesícula biliar antes dela inflamar, e aí a gente tem que justificar, ou a gente tem que imaginar, né? Primeiro, a apendicite ela acontece um caso a cada 7 pessoas, né? Então, é mais ou menos em torno de 25% da população hoje tem apendicite. Não é desprezível esse número. Se a gente pensar que a gente vai levar 100 pessoas ao espaço, existe a possibilidade de um quarto dessas pessoas virem a ter algum tipo de complicação inflamatória como essa, né? Procedimentos profiláticos, eles são de baixa mortalidade e baixa morbidade. Eles têm poucas complicações e poucos morrem, mas não é zero, né? A gente não pode dizer que qualquer procedimento profilático como esse, ninguém vai ter nenhum tipo de complicação. Então, sempre a gente esbarra numa questão ética, né? É ético eu retirar um órgão, expor o paciente a um determinado risco, porque ele vai para uma determinada missão? E aí tem uma outra questão, né? Se você está numa determinada missão e um determinado tripulante opta por não fazer um procedimento profilático e ele tiver uma complicação durante uma expedição, como é que fica essa questão em relação a toda a tripulação de uma maneira geral, né? Então, eu coloquei aqui como aspectos éticos, né? Quem poderia embarcar, né? Quem pode participar da missão? Somente aqueles submetidos a procedimentos profiláticos? Podemos obrigar as pessoas? Como é que fica essa questão, né? Porque nas viagens longas a gente vai ter dificuldade ou impossibilidade de resgate. E aquilo que eu falei anteriormente, né? Qual que é o peso de um tripulante, né? Peso que a gente fala aqui é o peso em termos de, de habilidade daquilo que ele é capaz de fazer, né? Qual é o peso desse paciente frente a um problema como esse, né? E se ele inviabilizar uma determinada expedição? Então, parece razoável, eu escrevi isso ali no artigo também, que parece razoável se exigir do astronauta algum tipo de procedimento profilático, talvez em grandes expedições aí. Aqui só para a gente lembrar, você já foi mostrado, né, os diferentes tipos de missão, de acordo com o número de dias, o número e a distância, né, e o que a gente precisaria ter em termos de suporte para atendimento desses pacientes. Então, quando a gente olha aqui, né, a expedição a Marte, ela tem todas as outras necessidades e ela ainda tem aí, ela até coloca aqui como procedimentos cirúrgicos básicos, né? Quem vai fazer esse procedimento, né? Quem é o capacitado, né? O membro tripulante capacitado à realização de algum procedimento? Porque procedimentos locais, expedições em que é possível a volta, talvez a gente não tenha que se preocupar muito com isso, mas com certeza em grandes expedições, em expedições longas, né, a gente precisa ter esse tipo de garantia. Aqui é a mesma coisa, ele fala aqui a respeito, né, das diferentes tipos
situações e operacionabilidade, né, de acordo com o seu tempo e a sua distância. Então, o que a gente considera, né, como coisas menores, né, e questões severas, críticas e máximas aí, né? A gente tem que pensar também que uma expedição dessa, por exemplo, pode nunca mais voltar, né? E o que a gente vai fazer, né? O que nós vamos ter de suporte até o fim, né? E na Terra, o que existe, né? Então, existem alguns treinamentos, existe a possibilidade de treinamento justamente para a preparação dessas grandes expedições. Então, a que mais se faz hoje para a simulação de microgravidade ainda é a realização de voos parabólicos. Existe um vídeo no YouTube que mostra um grupo da França fazendo alguns treinamentos em que eles fizeram, num dia só, eles fizeram 37 voos parabólicos, cada um de 40 segundos. Então, eles tinham que fazer um determinado procedimento, durava 40 segundos, parava, a aeronave subia novamente, entrava num ambiente de microgravidade novamente, eles continuavam a realizar os procedimentos. Algumas coisas foram aprendidas através de experiências realizadas em submarinos. Então, submarinos que também têm, né, uma condição limitada de área física, de espaço físico e de tempo, né, para um possível resgate, algumas coisas, o atendimento durante as viagens em submarinos também podem auxiliar, né, nesse tipo de preparação, né, sobre o atendimento. Existem algumas estações subaquáticas, a NEMA é uma delas, em que eles também fazem diversos tipos de treinamento em ambiente confinado. A Nemo, por exemplo, ela já fez vários experimentos. Uma das coisas que eles fizeram foi justamente o estudo a respeito da dificuldade de comunicação que existia entre uma estação subaquática e o meio externo. Então, o quão isso impactava em algum tipo de atendimento. Ambientes gelados, por exemplo, como a Antártida, também são lugares interessantes para se fazer algum tipo de avaliação e de estudo e de preparação. E cavernas, né? Cavernas também são ambientes próprios, né? Com o seu bioma natural interno, então também tem aí particularidades bastante interessantes no treinamento para essas expedições. E aí a gente tem as estações análogas com os mais diferentes tipos de localização, de relevo, de temperatura, de pessoal, né? Então tem muitas coisas aí em que uma estação análoga ela pode auxiliar no treinamento e na preparação de uma missão. Bom, para a gente finalizar um pouquinho, o que a gente tem de tecnologia disponível, né? Talvez o mais importante hoje seja o ultrassom. É descrito a realização já de exame radiológico, mas o exame radiológico ele ainda demanda uma quantidade grande de equipamentos, e são equipamentos pesados e tal. E o ultrassom hoje, cada vez mais portáteis, né, são ferramentas extremamente interessantes para a avaliação médica de uma maneira geral. Então, o ultrassom a gente consegue fazer muita avaliação e é um equipamento hoje que é um equipamento portátil. Então, a gente consegue, né, sem nenhuma preocupação com peso e volume, por exemplo, a gente tem um equipamento à disposição, né? E ele pode fazer vários tipos de diagnóstico aí, sem nenhuma dificuldade. Existem algumas diferenças em termos de visão do ultrassom, porque justamente pela questão da flutuabilidade aí de líquidos e de ar tal, as imagens são imagens um pouco diferentes daquilo que a gente vê no nosso ambiente, mas é perfeitamente possível e é possível fazer, né? O ultrassom também vai nos auxiliar aí a realização, de repente, de punções, de laparotomias, laparoscopias. Ele também pode nos auxiliar na introdução de catéteres, de sondagens, por exemplo, e tantas outras aí. Robô. Robô é o meu, o robô é a minha incógnita. Eu não sei o que fazer com o robô, né? Eu acho que é um objeto de discussão que a gente podia um dia só conversar sobre robô, né? Porque o robô ele nada mais é hoje do que
um artefato, um instrumento na mão do cirurgião. Mas ele tem um princípio que é um princípio meio do tipo mestre-escravo, né? Ou seja, o robô ele só faz aquilo que o cirurgião determina que ele faça. E o que ele confere hoje, nos nossos dias, é uma melhor destreza, uma melhor visualização. A imagem proporcionada pelas câmeras de um robô, elas são magníficas, elas são muito superiores à visão humana. Então, quando a gente mergulha no ambiente, né, de cirurgia robótica, a gente ganha olhos muito especiais aí. E sem contar também, né, que o robô hoje ele chega em locais difíceis, né, a nossa manipulação. No entanto, é um equipamento pesado, ele pesa quase 2 toneladas, né? Ele é um equipamento caro hoje, mas o que a gente tem que pensar, né? Além do que, o que o robô pode fazer além de um procedimento cirúrgico? Será que não é melhor a gente ter um multicirurgião, né? Um multiastronauta capaz de fazer cirurgia? Será que a gente precisa realmente de um robô? Então, eu acho que é uma coisa também que lá na frente a gente vai ter que pensar, né? Qual é a necessidade. Mas a gente viu, até o Gabriel apresentou no nosso encontro científico, né? Um robô que era um robô de 1 quilo, né, Gabriel? Se eu não estiver enganado, em que era já um robô portátil, bem pequenininho e tal. Então ele também poderia ser utilizado sem demandar aí grandes necessidades aí de logística, né? E aí sempre aquela questão, né? Trocaríamos um cirurgião por um robô? E eu botei uma provocação aqui, né? Pense bem, porque a gente tem uma tendência de dizer sim, né? Vamos, o robô é muito melhor que o ser humano, né? Vamos trocar o robô pelo cirurgião? Mas eu acho que não. Eu acho que nos dias de hoje, na tecnologia que o robô fornece, para aquilo que ele serve, eu acho que a gente ainda é superior a ele em muitos aspectos. Talvez outros menos, mas em muitos aspectos a gente é superior ao robô. Inteligência artificial, então é a moda, estamos vivendo agora a epidemia da inteligência artificial, tudo é inteligência artificial, mas a gente tem que pensar, né, que a inteligência artificial é um instrumento capaz de levantar uma infinidade de informações, processar e gerenciar uma linha de conhecimento, mas ela não detém todo o conhecimento, né? Então a gente questiona, né, qual é o limite disso, né? Que uma inteligência artificial tem que ter no seu banco de dados, que tipo de informação ela pode dar, para quem ela vai dar essa informação e quem vai receber essa informação, como vai processar. Então, eu acho que a gente também tem que pensar nisso, quer dizer, o que a inteligência artificial realmente nos ajudaria? Será que a gente não precisa ter uma bagagem de inteligência natural, né, para fazer uma determinada expedição? E aí eu gostaria de lembrar, né, que cirurgia vem do grego, cirurgia, né, que significa mão, né? Então, cirurgia significa trabalhar com as mãos. Então, de tudo aquilo que a gente fala aqui, a gente ainda tem o conceito de que cirurgia a gente usa as mãos, a gente emprega as mãos para a execução de um determinado procedimento. Então, muitas coisas a gente ainda vai utilizar, né? Abrindo mão, às vezes, de algumas coisas tão tecnológicas, mas que, no fundo, a gente precisa colocar a nossa mão. Aqui são alguns artigos que eu pesquisei e eu gostaria de agradecer a todos aí pela paciência de me ouvir até essa hora. Obrigado.